é muito importante porque cada matéria tem em média 4 aulas. A matéria de Velho Testamento e Novo são 6, são matérias mais extensas. Então só hoje são 2 aulas do Novo Testamento. Se perder essas 2 aulas hoje, já perde 1/3 da matéria. E é um conteúdo muito importante da gente estar assimilando aí esse estudo do Novo Testamento. E semana que vem vocês vão ter aula de Velho Testamento com o pastor José Cláudio, também 2 aulas. Como vocês podem ver no programa, a gente vai se alternando domingo a domingo. E a partir do mês de maio já começam outras matérias, muito boas também. Mas eu queria começar com vocês lendo aí Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17. Hebreus 9, do 15 ao 17. Quem achar primeiro pode ler. Eu também não imprimi a apostila de vocês, porque eu queria ter uma noção de quantos alunos. Mas, a partir de semana que vem, eu já vou colocar no grupo aqui a apostila em PDF. A partir de semana que vem já vai estar aí em mãos. Hebreus 9, do 15 ao 17. Só? Isso. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pode continuar. Pelo que também no primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu também o mesmo livro com todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Só que nessa introdução aqui, o livro de Hebreus está falando, está dando a gente uma ideia do que é o Novo Testamento. Ele faz uma comparação. O Antigo Testamento, ele também, a semelhança do Novo, ele foi feito com sangue, porque Moisés sacrificou animais e aspergiu sobre as tábuas dos 10 mandamentos, e aquele primeiro pacto, aquela primeira aliança foi feita com sangue. Mas aquilo ali era só uma figura do que estava por vir, porque o sangue do Novo Testamento já não seria mais o sangue de animais, seria o sangue de Jesus. E como a Bíblia diz, Deus fala assim, no próprio livro de Hebreus: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, Jesus ofereceu o seu corpo, o seu sangue, em sacrifício para algo muito mais grandioso, para algo muito maior. O Antigo Testamento fala de um pacto que era apenas a sombra daquilo que estava por vir. E a Bíblia diz que Jesus, pelo seu sangue, ele purificou tanto aquilo que está no céu, como o que está na terra. E ele se assentou
à destra de Deus no lugar santo, no santo dos santos, para interceder por nós. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos apenas uma vez no ano, e ele oferecia o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Jesus não, ele ofereceu o seu próprio sangue, e ele agora continuamente está no Santo dos Santos, na presença de Deus, intercedendo por nós. Então nós estamos diante de um pacto muito maior, muito mais grandioso. E quando a gente olha, por exemplo, a história de Jesus, nós vamos colocar aqui o ano zero, né? E a gente divide antes de Cristo e depois de Cristo, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas a Bíblia, no livro de Hebreus, fala algo interessante, que Jesus, pelo seu sangue, ele purificou tanto as coisas que estão no céu quanto as que estão na terra. Por que a Bíblia fala isso? Vamos tentar entender como é que é a salvação de Jesus antes da gente entrar no Novo Testamento. Por exemplo, hoje, quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, mas a nossa fé é uma fé que olha para o passado. Nós olhamos para trás e a Bíblia diz no Novo Testamento, que nós amamos a Jesus e cremos nele, ainda que nós não tenhamos visto. Foram poucas as pessoas que, nessa linha histórica, tiveram o privilégio de conviver com Jesus nesses 33 anos. Os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, mas a maioria dos cristãos de todas as eras, eles foram salvos pela fé. Mas de que maneira? Por exemplo, Abraão, ele está aqui atrás, certo? Ele foi salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé. Moisés foi salvo pela fé ou pela lei? Pela fé. Só que o olhar da fé dos que viveram antes de Cristo, ele era para frente. E a gente vê isso muito claramente na apresentação de Jesus com Simeão no templo, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a Simeão que o Messias havia nascido. Aí é muito lindo o texto do Novo Testamento que diz que Simeão pega Jesus no colo, apresenta a Deus e diz assim: agora despegue o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação, a qual o Senhor levantaste dentro da face de todos os povos. Então, observem o seguinte: quem viveu antes de Jesus e não conheceu Jesus, mesmo antes do sacrifício dele, foi salvo pela fé. Pela fé em quem? No Messias, naquele que havia de vir. A Bíblia diz no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que os grandes homens e mulheres do passado, eles não viveram as promessas que nós vivemos hoje, mas eles, olhando de longe, acenaram, tipo assim: olha, eu estou vendo o futuro, eu estou vendo que Deus vai providenciar uma salvação para o seu povo. Eu não estou vivendo isso, mas eu creio. Então, mesmo quem viveu antes de Jesus nascer foi salvo pela fé. Por quê? Jesus é atemporal. Ele não está limitado ao tempo. Jesus disse no Novo Testamento: antes que Moisés existisse, eu sou. Eu sou antes de Abraão, porque os religiosos questionaram ele: você é maior do que o nosso pai Abraão? E ele disse, e quase apedrejaram ele por isso: antes que Moisés existisse, eu sou. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, pelo seu sangue, o sangue da nova aliança, purificou tanto os que estão no céu como os que estão na terra, aliás, tanto os que estão na terra como os que estão no céu, é pelo seguinte: por exemplo, quando Jesus morreu, quem já estava no céu? Abraão. Da transfiguração, com quem Jesus se encontrou e começou a conversar? Quem eram os dois personagens do Antigo Testamento que Jesus conversava? Elias e Moisés. Elias e Moisés estavam no céu. Mas como é que a salvação deles foi realmente, quando é que a dívida deles foi realmente quitada? Quando é que eles realmente foram salvos, apesar de eles estarem no céu? Quando Jesus na cruz do Calvário falou: está consumado. Ali, a dívida que Moisés tinha com Deus, que Abraão tinha, ela foi quitada.
né? Definitivamente, porque eles creram na promessa e pela promessa eles foram salvos, mas na linha do tempo Jesus não tinha vindo ainda. Então o sacrifício de Jesus, quando o véu do templo se rasga em alto a baixo, que a barreira é tirada, que o véu é tirado, Jesus diz: está consumado. Esse evento ele abraçou toda a história, desde o início do mundo até o último dia da história da humanidade. E como, por exemplo, Adão e Eva foram salvos? Olha só como é que Deus é maravilhoso. A revelação de Deus, a cobrança de Deus é proporcional à revelação. Quando Deus disse assim para Eva no jardim do Éden: você vai nascer um descendente de você que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus estava falando de Jesus. E a serpente vai ferir o calcanhar dele, falando dos sofrimentos que Jesus teve. Eva tinha noção de quem seria Jesus? Menor noção. Sabia que Jesus ia morrer na cruz? Não. Sabia do Novo Testamento, de igreja? Nada disso. Mas a cobrança de Deus em relação a uma pessoa é proporcional à revelação. Então, só pelo fato de Adão e Eva, depois de terem visto a desgraça que se tornou o mundo por causa do seu pecado, só pelo fato de Adão e Eva acreditarem na promessa de que da descendência da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente, a fé naquela promessa foi suficiente para eles serem salvos. Então, olha só como é que Deus já providenciou a salvação pela fé lá no Éden, quando ele prometeu a Adão e Eva a vinda de Jesus, e mais, simbolicamente ele mata 2 animais, e com aqueles animais Deus pega a pele daqueles animais e faz vestimentas para Adão e Eva. Ou seja, aqueles animais que foram sacrificados para cobrir a nudez de Adão e Eva já apontavam para o sacrifício de Jesus, que com a sua morte, com o seu sangue, cobriria os nossos pecados, perdoaria os nossos pecados. Então, o Novo Testamento marca o ápice da história da salvação da humanidade. O Novo Testamento no Novo Testamento se inicia o fato histórico mais importante, aonde o céu se une à terra, aonde os anjos fazem festas, como foi no nascimento de Jesus, né? Aquela multidão de anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O Novo Testamento marca aquilo que Jesus falou, que é a festa no céu para um pecador que se arrepende. O Novo Testamento inicia a reconstrução da criação. Aquilo que foi perdido no Éden é reconquistado por Jesus com sua morte e ressurreição. Então, o Novo Testamento ele traz verdades espirituais extraordinárias para que a gente possa viver nessa plenitude da presença de Deus. E aí a Bíblia diz, né, que comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, que no Antigo Testamento o povo chegou àquela montanha, né, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos ardendo em chamas, e o povo ficou com medo e não quis se aproximar. Aí o Novo Testamento diz assim: vocês não chegaram à montanha que estava queimando, mas vocês chegaram a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, aos justos, aperfeiçoados, ao sangue da nova aliança, a Deus o Pai, ao Criador. Então o que nós conquistamos com o Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Jesus, foi maior do que tudo aquilo que aconteceu no Antigo. Elias, o grande profeta Elias, não viu isso que nós estamos vendo hoje. E a Bíblia diz que as pessoas que viveram antes de nós sonhavam com esses dias que nós estamos vivendo, sonhavam com a igreja, sonhavam com essa presença de Deus maravilhosa que nós temos hoje, não só para o sumo sacerdote, mas para todos, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, Joel capítulo 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, nós vivemos esse tempo maravilhoso. Agora, quando a gente fala do início, né, da criação, uma vez alguém me perguntou o seguinte: pastor, por que Deus
não destruir o diabo? Não teria sido tudo muito mais fácil? Se lá no céu, quando o diabo se rebelou, Deus tivesse destruído o diabo, Deus tivesse matado ele? E aí eu queria saber, antes da gente continuar, por que Deus não destruiu logo o diabo? Por que Deus não acabou com o mal logo no início? Por que Deus permitiu que nós chegássemos até aqui? Por que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados? Vamos começar? Quem quiser responder. Oi? Não entendi. Para que a glória de Cristo todos explicaram. Para a glória de Deus? Tem alguma coisa a ver. Quem mais? Para o ser humano ter livre-arbítrio. Para que Deus não fosse adorado por máquinas, digamos assim. Para que Ele fosse adorado em verdade. Para que nós possamos buscar Ele assim, por livre e espontânea vontade. Certo. Alguém mais? Eu entendo que deva ser mais ou menos a minha raciocínio, que a questão do livre-arbítrio, né? De o homem poder ter a decisão em quem ele quer servir. Porque se Deus, como o pregador também falou, então, se Deus fizesse aniquilar o diabo, seria no estalar de Deus. Porque Deus não é assim, Deus não é aquela figura Marvel, né, do super-herói. Não, Ele quer que o povo adore, mas Ele quer que o reino de Deus prevaleça pelos atributos de Deus, pelo caráter de Deus, pelo amor de Deus, pela essência de Deus. Que as pessoas recebam pelos seus atributos, e não somente pelo seu poder, porque poder sabe que Deus tem, entendeu? Então Ele destruiu o livro nesse sentido, né? E a Bíblia fala também que haverá um tempo em Satanás será destruído. Haverá um tempo. Tem um tempo de Deus. E você falou uma coisa antes dos outros falarem, que eu queria abrir um parêntese aqui, onde a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. E a Bíblia diz assim: não vos compete saber os tempos e as épocas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, por que o diabo não foi destruído no início? Não era o tempo. Mas a pergunta vocês já estão entendendo, mas o que mais a gente poderia dizer? Por que o diabo não foi destruído lá no início? Deus ele criou o céu, a terra e tudo que há dentro dela. Então, o seu filho, você vai educar, você vai castigar, mas você não vai matar o seu filho. Toda a criação que você fez vem de você. Assim eu creio, né? Você não vai educar o filho do vizinho, porque não foi você que criou ele. Você não vai matar o filho do vizinho, porque você não criou ele. Mas o seu você vai, tá? Então, Deus, ele, embora seja justo, ele é misericordioso. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas também ele não vai exterminar. Ele vai ter esse tempo realmente de aprendizado. Assim, eu acredito que Deus não destruiu de imediato pelo simples fato que não seria uma luta, seria um massacre. Porque o inimigo não tem como combater com Deus, porque é o ser supremo. Então, não haveria uma chance do diabo sobreviver, assim, de lutar com Deus. Então, eu acredito que pelo caráter dele, ele não permitiu que ele fosse destruído, porque seria injusto, não seria uma luta. Entendi. Também é uma possibilidade. E quando a gente olha a tentação de Eva, o que Satanás coloca no coração de Eva? A dúvida em relação a Deus. Será que vocês vão morrer? Não, vocês vão ser igual a Deus. Então observem o seguinte: se é lá no céu, porque o diabo ele tentou os anjos, e essa rebelião não durou 1, 2 dias, durou
A gente não sabe quanto tempo, mas muito tempo, porque até o diabo conseguir convencer e tentar 1/3 dos anjos nessa rebelião e levar com ele 1/3 dos anjos, foi muito tempo. Então, nesse período, por que Deus não destruiu o diabo? Porque ele é o pai da mentira. E aí, os anjos, imaginam que os anjos achariam: poxa, por que Deus destruiu o diabo? Será que o diabo estava certo? Então, o mal por si mesmo se destrói. E aí entra a questão do livre-arbítrio. Deus deixa cada um decidir a quem quer servir, e Deus permite que o ser humano entenda com a sua própria vivência o que é o mal. Que ele entenda, como o Kleber falou, a respeito dos atributos. Deus, ele quer ser servido e adorado pelo que ele é, pelo seu amor, graça, misericórdia, perdão. Então, Deus deu ao ser humano a chance de conhecer o bem e o mal. Tanto que ele falou lá no Éden: o ser humano agora é como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecendo o bem e o mal. E aí, o ser humano que quis experimentar o mal, naquela ilusão do que o diabo disse, vocês vão ser igual a Deus, no final das contas chegaram à conclusão de que o diabo é mentiroso. Assim como os anjos também, que quiseram embarcar naquela conversa do diabo, para se rebelar contra Deus. Hoje esses demônios sabem que eles fizeram a escolha errada, porque Deus permitiu, Deus deu corda. E aí, Deus, pelo seu próprio poder, ele tem o tempo certo de destruir o mal. Assim como quando a gente se pergunta em relação à vinda de Jesus: por que Jesus não veio há 3.000 anos atrás, e sim há 2.000 anos atrás? Por que Jesus não veio há 100 anos atrás? Por causa da palavra que diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo certo. E é isso que a gente vai estudar nessas 2 primeiras aulas aqui do Novo Testamento. A gente vai estudar o contexto histórico e cultural daquela sociedade de séculos antes de Jesus, para que a gente possa entender o Novo Testamento. Se a gente não mergulhar nesse contexto histórico e cultural, fica difícil a gente entender o Novo Testamento e entender os tempos e as épocas, por que tudo aconteceu naquela época. E aí, só para vocês terem uma ideia de como é importante a gente conhecer a história, eu queria levar vocês a ler o texto lá de 1 Crônicas 21, do 1 ao 4. 1 Crônicas 21, do 1 ao 4. Quem achar pode ler também. 21, do 1 ao 4. Todo mundo já colocou o nome na folhinha? 21 do 1 ao 4? Isso. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó Rei meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que procura isto, meu Senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Olha só, Davi, vamos imaginar aqui um rei que vivia constantemente em guerras com os povos ao redor. Ele decidiu contar o povo para saber quantos soldados ele tinha à disposição para uma eventual guerra. Certo? Por que isso aos olhos de Deus foi um pecado tão grave a ponto da Bíblia dizer que Deus feriu o povo com uma praga que morreram em média 70.000 homens de Jerusalém? Por que Deus feriu Israel com essa praga? E por que a Bíblia começa o relato dizendo que Satanás
se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo. Por que isso seria pecado? Seria pecado a gente, por exemplo, querer saber quantos membros a gente tem na igreja? Não, mas por que quando Davi contou o povo, Deus feriu com praga? Acho que essa casa confiou no braço dele, né? Não do Senhor, né? Estava confiando nos homens, não no poder de Deus que dava livramento. Davi estava querendo medir força com o exército inimigo. E sabe um texto do Novo Testamento? Pode falar, né? Oi? Sou eu, isso aí. Era Deus quem guerreava por Davi. E Jesus, ele conta uma parábola no livro de Lucas, capítulo 14, onde ele cita o costume dos reis. Ele diz assim: quando um rei sai para a guerra para enfrentar outro rei, primeiro ele calcula se ele pode, com 10.000, enfrentar um rei que vem contra ele com 20.000. Caso ele sinta que ele vai perder a guerra, que ele não pode enfrentar esse outro rei, ele pede condições de paz. Então, qual era o costume dos reis naquela época, já que as guerras eram constantes? Era saber exatamente o número de soldados que eles tinham, para, no caso de uma eventual batalha, ou ele ir para a guerra, ou então ele recuar e dizer: olha, não dá para brigar com você não, toma aqui 1 tonelada de ouro, mas não invade as minhas terras, eu vou ser teu servo. Era assim que os reis faziam. Se ganhavam batalhas não só no campo, mas também na intimidação, né? Olha, eu vou invadir, melhor você se render antes que eu extermine o teu povo. E aí o que aconteceu com Davi? Qual foi o grande pecado de Davi? Foi a falta de fé, porque ele que já tinha vencido Golias com uma pedra e uma funda, ele que já havia vencido inúmeras batalhas contra os filisteus sem a menor possibilidade de vencer, e ele venceu pelo poder de Deus. Como agora Davi estava querendo se explorar no exército e saber quantos soldados ele tinha para poder enfrentar as batalhas com os reis ao redor. Então aquela atitude de Davi revelou o quê? A falta de fé. E a falta de fé aos olhos de Deus é sempre um pecado grave. Mas Jesus, ele mostra esse costume lá em Lucas, capítulo 14, verso 31. Então, ao longo da Bíblia, a gente tem vários trechos que vão se encaixando e que permitem que a gente tenha uma ideia profunda de todo o texto bíblico. Inclusive, um dos princípios de interpretação da Bíblia é: a Bíblia se explica. Se você leu um versículo bíblico e não entendeu, certamente existe algum texto bíblico que vai lançar luz àquele texto que você não entendeu. Por isso o estudo da Bíblia é tão importante, né? E nós devemos a cada dia mergulhar na palavra do Senhor. E aí, voltando àquilo que nós falamos em relação à plenitude dos tempos, por que Jesus veio há 2000 anos atrás? E a gente vai mergulhar agora nesse contexto histórico e cultural. E eu queria deixar aqui com vocês, para vocês verem com calma, as moedas dos tempos de Jesus. Por exemplo, essa pequenininha aqui foi aquela aonde Jesus falou para aqueles religiosos, né, que estavam perguntando se deveriam dar imposto a César. E ele disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui, essa é a moeda que é a réplica daquelas 30 moedas de prata que Jesus, pela qual Jesus foi traído por Judas, e também da dracma perdida. Então aqui tem várias moedas, vocês podem ir olhando aí, embaixo tem escrito o que é cada uma delas, dos tempos bíblicos. Mas vamos lá, iniciando nessa parte cultural do Novo Testamento. Essa parte é muito importante, porque a gente vai entender qual a sociedade que Jesus encontrou e por que ele tomou algumas atitudes. Isso vai ajudar a gente na interpretação do Novo Testamento. Primeira coisa que fez com que Jesus viesse há 2000 anos atrás. Qual era o império que dominava nos tempos de Jesus? Roma. O Império Romano, era Roma. E antes de Roma, quem foi? A Síria. A Síria. A Síria estava envolvida
mas não diretamente. Aliás, diretamente porque o Império Antigo se fragmentou, mas havia o Império Grego. Isso também, porque o que aconteceu nos mais ou menos 400 anos antes de Jesus? Nós tivemos o Império Grego, que foi fundado e estabelecido por Alexandre o Grande. Vocês já ouviram falar nele? Alexandre o Grande? Quem foi Alexandre o Grande? Foi alguém que conquistou todo aquele mundo antigo. A Bíblia, inclusive, fala sobre ele na profecia de Daniel, na estátua de Nabucodonosor. E Alexandre o Grande, ele, através das suas conquistas, ele estabeleceu no mundo antigo a cultura grega. Tanto que nos tempos de Jesus, o idioma mais comumente falado era o grego, não era o hebraico. Por quê? Porque anterior a Roma, no Império Romano, o idioma falado era o latim. Mas anterior a Roma, a Grécia, ela dominou o mundo de uma forma que a cultura grega se impregnou em todos os povos do mundo. E eram chamados a helenização. Quem já ouviu falar dos helenistas, né? A helenização era a cultura grega sendo absorvida pelos povos daquele tempo. E interessante que quando a gente fala de Alexandre o Grande, eu queria mencionar aqui uma profecia que ele ajudou a cumprir lá no livro de Ezequiel 26, do 7 ao 14. Isso. 26. Ezequiel 26, do 7 ao 14. Pode ler, do 7 ao 14. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei contra Tiro, Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte e o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, companhia e muito povo. Olha só, aqui está falando do Império Babilônico ainda, Nabucodonosor, não é do Império Grego. A profecia começa falando a respeito de Tiro, né, que essa cidade seria destruída por Nabucodonosor. Pode continuar. E tuas filhas no campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porás trabucos em frente de ti, contra teus muros, e recalar as tuas torres com os teus machados. Pela multidão de seus cavalos percorrerá a porta, e os teus muros tremerão como os prantos cavaleiros das rodas e dos carros, quando eles entraram pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade que se fez brecha. Com as unhas de seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza estarão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e repararão teus muros, arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. Olha, esse versículo aí que ele está lendo é o versículo chave da profecia. Lê de novo aí esse finalzinho, vai fazer o quê? Derrubarão tuas riquezas. Isso.
derrubarão tuas esquinas, saquearão tuas mercadorias, derribarão teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no deserto. E o teu pó lançarão no meio das águas. Porque sobrou, né? Mas sobrou, vai dar para pingar pó. Isso, agora vocês imaginem como seria, por exemplo, a gente tem aqui, vamos colocar, o Jardim Amendoeira. Como seria derrubar todas as casas do Jardim Amendoeira, pegar toda a madeira, todos os cômodos e jogar na água? Aqui não tem água próxima, né? Mas vamos supor que aqui tivesse um mar a 2 quilômetros de distância. Como seria raspar tudo isso, todo esse pó e jogar na água? A profecia fala que a cidade de Tiro seria destruída por Nabucodonosor e que depois disso as casas, a cidade, todos os cômodos seriam lançados na água. Mas aí a profecia continua. E vai cessar o ruído das tuas cantigas. E vai cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, e irás ser enxugadouro, será a ser o enxugadouro das redes. Nunca mais serás identificado porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor meu Pai. Isso, só até aí. E virás a ser um enxugador de redes. O que aconteceu com essa profecia aqui? A primeira parte dela foi cumprida no Império Babilônico, quando Nabucodonosor arrasou com a cidade de Tiro. Mas os moradores da cidade de Tiro que sobreviveram a essa invasão, eles fizeram uma nova cidade de Tiro, agora numa ilha a 1 quilômetro de distância da costa, onde só se podia chegar de barco. E aí Alexandre o Grande, já séculos depois do Império Grego, ele vem conquistando aquelas cidades ali, né? Vou colocar aqui o mapa para vocês verem. O Império de Alexandre foi dividido nesses dois aqui. O Império Ptolomaico, onde uma figura muito conhecida é a de Cleópatra, e o Império Seleucida. Oi, bom dia. Paulo podia trazer uma mão experimental para assistir a aula 2? Legal. Prazer. Qual o seu nome? Gabriel? Seja bem-vindo. Esse mapa. Deixa eu ver. Tiro. Isso aí. Notem que a cidade de Tiro, ela fica aqui às margens do Mediterrâneo. Ele tem um mapa ali na Bíblia dele que mostra essa cidade de Tiro. Então, Alexandre o Grande, ele conquistou a sua extensão do império dele. Boa parte da África, da Ásia e Europa. Então, quando ele chegou ali na altura de Tiro, o que ele fez? Ele deu ordem aos moradores da ilha, da antiga cidade de Tiro, que se rendessem a ele. E aí os moradores debocharam de Alexandre e disseram assim: olha, Nabucodonosor, há séculos atrás, destruiu a nossa cidade, mas eu quero ver você vir aqui destruir a gente, porque como é que ele ia destruir uma cidade que ficava numa ilha fortificada por muros? Foi aí que Alexandre começou a dar cumprimento dessa profecia de Ezequiel. Qual foi a ordem que ele deu para os milhares de soldados que ele tinha? Peguem todos os escombros da antiga cidade, que as ruínas estavam lá, das casas, dos muros que foram destruídos há séculos atrás. Quem que ia tirar aqueles escombros? Mas aí ele falou para os soldados: peguem todo o material que vocês encontrarem, pedra, madeira, e vamos construir uma estrada mar adentro, como se fosse um quebra-mar, até a ilha de Tiro, que a gente vai conquistar essa cidade. Aquilo foi um desafio para ele. E relatos históricos dizem que os soldados de Alexandre chegaram a cortar árvores da floresta, né, ao redor, para conseguir terminar aquela estrada. E que os soldados, por fim, por já não ter mais escombro, rasparam o chão, tiraram todo o pó que tinha para ajudar, né, vários, vamos colocar aqui, caminhões de areia, né? A gente hoje fala caminhão de areia, vários caminhões de areia
para construir aquela estrada. E aí a profecia se cumpre quando diz que o pó da cidade seria lançado nas águas. Quando ele termina de construir essa estrada para dentro, ele invade a nova cidade de Tiro e extermina os moradores. E aí passam-se os séculos, mas faltava ainda a terceira parte da profecia ser cumprida. Qual era a terceira parte da profecia? Que a cidade de Tiro viria a ser o enxugador de reis. Se a gente hoje for no mar Mediterrâneo, a ilha onde ficava a cidade de Tiro é usada pelos pescadores como enxugador de reis. Eles estendem lá as suas redes quando voltam da pesca para poder secar. Então, a profecia de Ezequiel se cumpriu, mesmo assim, que por séculos parecesse impossível. Quem seria o louco que lançaria todo o pó e escombro da cidade na água? Alexandre o Grande fez isso. E quem foi? E como é que foi o império de Alexandre o Grande? Ele foi um imperador que permitiu que os povos conquistados exercessem as suas crenças, exercessem as suas práticas religiosas. E aí, o povo judeu, ele gozou durante muito tempo de um período de paz, de um período de tranquilidade, sob o domínio de Alexandre o Grande e depois sob o domínio dos Ptolomeus, que são esse território aqui em laranja. Porque quando Alexandre morreu, o seu império foi dividido em 4 partes, mas as duas principais partes do império grego eram esse daqui, o império Seleucida da Síria, quem falou na Síria aí, né? Isso, o império egípcio, que era conhecido como os Ptolomeus, da rainha Cleópatra, né, que foi a última da dinastia. E lá no Egito havia uma cidade de Alexandria, que é citada no Novo Testamento, que era o centro do antigo Império Grego. Depois passou a ser Roma, com o Império Romano. Em Alexandria haviam mais judeus morando do que na própria Palestina, nos tempos de Jesus. Tanto que no dia de Pentecostes, o que acontece? Tem pessoas do mundo inteiro, os judeus estavam espalhados pelo mundo e eles se espalharam durante esses impérios. Estima-se que no Império Romano haviam 4 milhões de judeus, mas que só 700.000 viviam na Palestina, nos tempos de Jesus. Então havia muita gente espalhada pelo mundo. Em Alexandria havia uma biblioteca com mais de 1 milhão de exemplares de livros. Era uma cidade muito desenvolvida. O trigo do Império Romano vinha de Alexandria. Tanto que nas viagens missionárias de Paulo, ele cita Alexandria. Como naquele naufrágio que o barco teve que ser, a carga do barco teve que ser aliviada por causa daquela tempestade, né, que eles sofreram, que ninguém morreu, porque a maior parte do comércio naquela época se escoava, era feito através do mar, era marítimo. E aí nós encontramos, nos tempos de Jesus, a seguinte questão: quando Alexandre o Grande ele morre, a Palestina fica sob o domínio dos Ptolomeus, que mantiveram a política de Alexandre da liberdade religiosa. Então os judeus continuaram oferecendo sacrifícios no templo, continuaram obedecendo às leis de Moisés, tranquilo. Só que quando os Seleucidas, que eram da Síria, eles ganham a guerra contra os Ptolomeus, eles recuperam essa região da Palestina. Aquela região ali sempre foi uma região de conflitos. Já sob o domínio dos Seleucidas, os judeus eles perderam a liberdade religiosa. E é aí que começam os problemas. Por quê? Para a gente entender a sociedade dos tempos de Jesus, nós precisamos entender que haviam 2 tipos de judeus naquela época. Existia o judeu ortodoxo tradicional, que acreditava nas leis de Moisés, que estudava o Pentateuco, que acreditava nos profetas, e havia o judeu helenista, que havia incorporado a cultura grega, os deuses gregos. Quem eram os deuses gregos? Hércules, Morfeu,
aquela mitologia grega. Então havia os judeus, segundo grupo, É o judeu ortodoxo e os ortodoxos e os helenistas. O judeu helenista, ele era um judeu que ele era judeu de nascimento, mas ele não acreditava mais nas tradições do seu povo. Ele havia se afastado de Deus, aliás, todos haviam se afastado de Deus, mas ele havia se afastado das leis e das tradições. E aí, nesse contexto, quando Jesus ele vem a esse mundo, ele encontra várias classes de religiosos. Ele encontra os escribas e fariseus, que eram aqueles ortodoxos, né? Além da lei, eles acrescentaram às suas doutrinas várias outras tradições, como por exemplo, só comer depois de lavar as mãos. Só comer depois de lavar as mãos era uma das tradições que eles observavam. E havia aquele judeu que Jesus encontra com essa turma também, que eram os saduceus. Os saduceus estavam mais ligados ao templo. E os saduceus, eles eram helenistas, porque eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjo, eles já eram uma classe de judeus que haviam se afastado daquelas tradições do Antigo Testamento. E aí, o que aconteceu no Império dos Seleucidas? Eles construíram em Jerusalém ginásios aonde os corredores, eles participavam das corridas sem roupa. Quando a gente olha para a Grécia Antiga, a gente vê aquelas estátuas nuas, não é isso? Era comum o nudismo naquela época. E fala-se que, inclusive, alguns sacerdotes judeus participavam desses torneios. Quando os seleucidas tomaram o poder na Palestina, eles obrigaram os judeus a comer carne de porco. Eles instituíram o culto a Hércules. Eles colocaram como sumo sacerdote do povo judeu um homem chamado Jason, que adorava Hércules. Então olha como é que começou a haver misturas. E aí foi que houve um conflito. Por quê? Aqueles judeus que haviam absorvido a cultura grega, eles aceitavam essa mistura. Mas aqueles tradicionais, eles já não aceitavam. E começou a haver uma série de conflitos ali na região da Palestina. Começou a haver uma série de problemas ali naquela região. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou uma sociedade dividida. Ele encontrou um povo que havia absorvido as culturas pagãs, os próprios judeus, aqueles religiosos dos tempos de Jesus. Ele encontrou também um grupo de religiosos ortodoxos que haviam se fechado para o mundo e que haviam criado ali, dentro do judaísmo, as suas leis, as suas tradições e que preservavam aquilo acima da palavra de Deus. E aí, nesse período, quando os judeus estavam sendo oprimidos pelos seleucidas, o cúmulo foi que eles ofereceram uma porca em cima do altar do holocausto. E a gente sabe que o porco do judeu é um animal imundo. Então, nesse período, a história diz, vocês vão encontrar isso nos livros apócrifos, né? Aqueles livros que contam a história entre o Velho e o Novo Testamento, desses 400 anos de silêncio. Essa história que eu estou contando para vocês é desse período intertestamentário, que não vale para a gente como uma palavra inspirada, mas que vale para efeito histórico. Então, por exemplo, a Bíblia Católica tem esses livros apócrifos, que são não divinamente inspirados, livros que foram escritos nesse período de 400 anos e que contam a história do povo de Israel durante esse tempo. Para a gente, esses livros, o único valor que eles têm é o valor histórico. Então, qual é a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica? São só esses livros. E durante 1500 anos, a Igreja Católica usou a mesma Bíblia que a gente tem hoje. Durante 1500 anos, mas no ano de 1500 depois
tempo, eles resolveram acrescentar à Bíblia esses livros escritos nesse período interbíblico e reconheceram esses livros, apesar de ter havido um racha na Igreja Católica. Metade queria e metade não queria, mas uma maioria pequena prevaleceu, e a Bíblia Católica hoje é diferente da nossa por conta disso. Mas durante séculos a Bíblia deles foi igual à nossa. Então, nesse período interbíblico, nós temos esses fatos acontecendo, e aí, o que houve? Um homem chamado Matatias, que a gente conhece como a revolta dos Macabeus, ele encabeçou uma revolta contra esse império seleucida. Por quê? O povo judeu estava sendo oprimido, não era permitido que eles praticassem os seus costumes do Antigo Testamento, e aí a Síria mandou um representante, um sacerdote deles, para que pudesse, lá em Jerusalém, oferecer um sacrifício aos deuses gregos, né? E aí a história diz que esse homem, Matatias, ele mata o sacerdote judaico, que já estava corrompido pela cultura grega, ele mata também esse representante da Síria, e ele dá início à revolta dos Macabeus. E aí uma série de guerras são travadas entre o povo judeu e os sírios, até que na revolta dos Macabeus eles conseguem prevalecer, e novamente aquela região da Palestina, de Israel, volta a ter a sua liberdade. Mas por pouco tempo, porque logo depois vem qual império? O Império Romano. O Império Romano, que já domina ali aquela região fragmentada, né, da Síria. Cleópatra, que foi a última da dinastia dos Ptolomeus, ela viveu 30 anos antes de Cristo. Então ali se encerra o império, né, de Júlio César, se encerra ali no Império Grego e se dá início ao Império Romano. E como é que foi o Império Romano? É importante porque agora a gente está chegando já nos tempos de Jesus. Deixa eu ver que horas são, 10 horas. Tem, pastor Bruno, a revolta dos Macabeus, a primeira vez que eu li sobre isso e estudei, eu já tenho mais de 30 anos, foi no segundo grau, tinha uma semente de sua história, e ele falava sobre todas essas guerras, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a revolta dos Macabeus. Interessante. Você vê que na escola já falava. Já falava, no segundo grau, até tem o quê? 17 anos, mais ou menos. Eu já ouvi falar dessas guerras, que eu tinha um professor muito bom, que tratava dela. Sobre história, eu professor mesmo, falava a história. E a gente precisa conhecer essa história, porque muita coisa a gente vai entender no Novo Testamento com esse pano de fundo histórico. É incluso na Bíblia do Católico, Macabeu 1 e 2. Macabeu 1 e 2, isso aí. Fala dessas guerras do povo judeu contra esse fragmentado Império Grego que deu lugar ao Império Romano. E já no Império Romano, nos tempos de Jesus, nós encontramos uma figura muito conhecida, que foi a figura de Herodes. Herodes era o rei dos judeus naquele período quando Jesus nasceu. E como é que era a política de Herodes? Herodes foi um imperador extremamente violento, muito violento, tanto que ele matou a sua esposa e os seus filhos. Eu estou falando de Herodes pai, porque a Bíblia fala de dois Herodes: aquele que mandou matar os meninos que nasceram para tentar matar Jesus, e aquele Herodes que foi comido de bichos, que foi o Herodes filho. Então, Herodes foi um governador tão perverso que ele era odiado pelo povo. A política dele envolvia toque de recolher. Olha a sociedade que Jesus vivia: toque de recolher, fome, né, porque a sociedade era muito pobre. A sociedade estava saindo desse conflito, né, guerra dos Macabeus, mudança de império, pesados impostos. Nós encontramos Jesus com várias questões sobre impostos. Então era um povo que havia sofrido influência da cultura grega. Os judeus, muitos deles não acreditavam mais no Antigo Testamento.
a população era uma população pobre, uma população que passava fome, uma população sob o domínio do Império Romano. Por isso os judeus ansiavam tanto a vinda do Messias, porque eles achavam que Jesus seria um rei político que libertaria eles do domínio de Roma. Então Herodes pai, quando morreu, antes dele morrer, ele sabia que ele ia morrer, que ele estava muito doente, ele falou assim: olha, no dia da minha morte, eu quero que, aí deu lá uma lista de líderes judeus que ele queria que fossem mortos. Por quê? Ele disse assim: já que ninguém vai chorar a minha morte, pelo menos no dia da minha morte vai haver lamentação pelos esses líderes que serão mortos. A tamanha perversidade dele, só que essa ordem não foi cumprida. E aí vieram depois os filhos dele que sucederam o pai no império. Mas esse Herodes pai foi aquele que mandou matar todas as crianças de uma certa idade para baixo, porque os magos, vindo do Oriente para adorar Jesus, não sabiam quem era Herodes, a peça que ele era, né? E disseram: nós vimos adorar o rei. Aí Herodes, né? Poxa, eu consegui esse meu cargo aqui de imperador, com tanto sacrifício, já bateu um monte de gente, ele tinha uma relação estreita com Roma. Eu governo isso daqui com mão de ferro. Que rei é esse que vai tomar o meu lugar? O cara surtou. E aí, astuciosamente, ele disse: não, peraí, me diz quem é esse rei, porque eu vou adorar. Mas na verdade ele queria matar Jesus. E aí, quando os magos são avisados em sonho da intenção de Herodes, eles não voltam para falar com ele. E aí, enfurecido, olha como é que ele era louco, por não ter descoberto quem era Jesus, ele manda matar todas as crianças daquela idade de Jesus. E aí olha como é que é uma conexão da Palestina com o Egito. Para onde os pais de Jesus vão? Egito. Por quê? No Egito haviam mais judeus do que em Jerusalém, do que na Palestina, por causa do império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele cultivou uma política, depois do Império dos Ptolomeus, de liberdade religiosa. Então os judeus se sentiam livres para ir para Alexandria, para ir para o Egito, para ir para qualquer parte do Império e poder lá viver as suas crenças, a sua cultura, sem serem incomodados. Então o período do Império Grego foi um período onde os judeus se espalharam no mundo. E aí, quando José e Maria são avisados de que Herodes queria matar Jesus, qual o primeiro lugar que vem à mente deles para fugir? O Egito, onde havia muitos judeus, de repente até alguns conhecidos deles, né? Um lugar com estrutura, um local onde eles teriam liberdade para poder ali tocar a sua vida sem serem incomodados, até que eles são avisados de que Herodes morre, Herodes morreu de câncer no intestino, e aí o anjo avisa: olha, aquele que queria a morte do menino morreu, vocês podem voltar para Israel. Aí eles voltam e vão para Nazaré, para a região da Galileia, tanto que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, Galileu. Até os religiosos dizem, né, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Por que os religiosos falavam aquilo? Porque haviam mais gentios morando na Galileia do que os próprios judeus. Havia mais gente de fora em Israel nos tempos de Jesus do que os próprios judeus. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Então, a Galileia era mal vista. A Galileia era vista como um lugar de gentios. E os religiosos, ironicamente, quando souberam que Jesus vinha da Galileia, disseram: pode alguma coisa boa vir da Galileia? O Messias não vem de Belém? Mas eles não sabiam que Jesus havia nascido em Belém, fugido para o Egito e depois ido morar na Galileia. Belém era uma cidade? Oi? Belém está aqui no mapa da Galileia. Isso, Belém era uma cidade. Ficava dentro da região de Israel. Nazaré, Gadara. Isso, tá? Mais ou menos aí, não deve estar aí no mapa, mas era uma cidade muito pequena. Belém era uma cidade muito pequena. Então, voltando aqui à questão do Império Romano, o Império Romano,
ele dominava aquela região ali nos tempos de Jesus. E aí, como a profecia de Isaías diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Por quê? Nos tempos de Jesus, tinha muita gente oprimida por demônios, por causa da idolatria. Se já ali na revolta dos Macabeus havia sumos sacerdotes judaicos, sumos sacerdotes, que adoravam a Hércules, esse deus grego que a gente até vê hoje nos filmes, né? Nessas histórias aí que a gente ouve. Então haviam líderes judaicos que haviam aderido a esse panteão de deuses gregos. E aí Jesus encontra um cenário de uma população dividida, uma população da miséria, uma população que havia incorporado essa religião grega. Jesus encontra pessoas doentes. A gente vai falar isso aqui depois do intervalo, sobre como eram as condições de moradia na Palestina. Não havia saneamento básico, então as pessoas adoeciam, e Jesus encontra muita gente doente. E esse foi o cenário que Jesus encontrou, pessoas que falavam vários idiomas. Quando Jesus foi crucificado, quem que colocaram na cruz? Rei dos judeus, em aramaico, grego e latim, porque acredita-se que Jesus era trilíngue. Ele falava o hebraico, o aramaico e o grego. Tanto que na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala isso em aramaico. E os religiosos já não conheciam a língua aramaica. E eles pensavam: ele está chamando Elias. Então Jesus, ele falava vários idiomas, provavelmente os discípulos também, porque era uma região com várias pessoas do mundo. Oi? Madalena? As pessoas aí no tempo de Jesus, elas falavam, algumas dominavam alguns idiomas. Então, a gente vê agora esse início, né, de como era a sociedade nos tempos de Jesus, e agora, depois do intervalo, eu vou falar de mais alguns detalhes importantes. Aí vamos dar essa pausazinha para a gente agora tomar um café, ir no banheiro, beber água, e depois a gente volta e está até 11h30. Antes de encerrar, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Jesus, ele passou 5 anos no Egito, né? 5 anos. 5 anos. Então, quer dizer, ele provavelmente aprendeu a falar egípcio, né? O grego também. Você falou que na época de Jesus, tinha muitas pessoas atribuladas com demônio, com muitos problemas. Eu estava pensando que se o diabo já estava trabalhando antes da vida, antes do nascimento do Messias, depois que ele nasceu, então, ele usou daquelas armas dele que ele já tinha plantado, a diversidade das religiões para continuar atrás do povo. Começou a trabalhar bem mais para poder. Satanás tentou corromper o povo judeu ao máximo, porque ele sabia que o Messias nasceria do povo judeu. Então, quanto mais o povo judeu tivesse corrompido, mais fácil seria conseguir os seus intentos. É isso. Mas foi com a vida de Jesus que ele se revelou, né? Ele começou a aparecer, mostrar a cara. Os filhos dele foram chamados de tetrarcas, porque o território foi dividido em 4. Então tinha aquela região sair pela Galileia e comer para eles acabavam de esquecer